Saindo um pouco da treta, gente, mostrar coisas pra vocês que existem, né, perfis, assim, o perfil de, assim, um tipo de raciocínio que existe no Brasil. Eu tenho certeza que, assim como esse perfil chamado Shadplay, existem várias outras pessoas. A Pamela colocou ali um vídeo da época da eleição, Cleitinho na garupa de Bolsonaro. Ela fala, né, já paguei minha dívida com Bolsonaro, Cleitinho 2025. Ele realmente falou isso. Agora corta pra 2022, né, e vamos ver se em 26 vai ser do mesmo jeito. Felizmente pro Cleitinho, ele não precisa disputar nada em 26. Porque ele tem mandato de 8 anos, é o neto senador. Cleitinho só vai ser candidato agora em 2030. Tem tempo pra a galera da direita esquecer. E a galera da direita vai esquecer. O povão vai esquecer. Vai. Porque normalmente é assim, infelizmente. Mas enfim, o doutor Howen responde a Pamela com o seguinte: Cleitinho deveria lembrar do esgoto que Bolsonaro e sua família o tiraram. Antes do Bolsonaro, ele não era ninguém fora de Minas Gerais. Não é uma dívida que se pague apenas com mero apoio lá na eleição. Não é ele quem elegeu o Bolsonaro, foi o contrário. Aí vem esse Shadplay e fala o seguinte, ó. Os bolsonaristas se acham dono da direita. Vocês esquecem que não foi Bolsonaro que uniu a direita. Foram as direitas liberais, conservadoras, antissistema, etc., que se uniram e escolheram ele. O mesmo se mostrou ser do centrão e brigou com aliados. Parem de idolatrar homens. A Dr. Howen responde, né, às diversas acusações infundadas. E aí eu nem vou entrar nele, mas eu mesmo comento assim. Os bolsonaristas se acham dono da direita. Não, eles não se acham, não. Eu mesmo não acho. Acho que tem várias direitas. O que eu cobro é que a gente foque o nosso apoio, nossa atenção e o nosso engajamento para quem realmente está do nosso lado. E vamos dar destaque para as pessoas que se elegeram com os votos bolsonaristas e não honram esses votos. E simples assim. Essas pessoas têm todo o apoio aí, direito delas de continuarem. Na vida pública é só buscar os seus eleitores. E deixem os bolsonaristas de lado, com os seus candidatos bolsonaristas. Pronto. Simples assim. Aí depois vai falar Bolsonaro ser do centrão. Tem cabimento uma fala dessa? Em pleno outubro de 2025, né? Olha a pequenez do cidadão. Aí depois ele vê, o Bolsonaro brigou com aliados. É, tipo o Bebiano, né? Baita de um aliado. Tipo o Santos Cruz, né? Nossa, ele só queria censurar o Brasil. Ele só abria espaço lá dentro do governo pro Sou da Paz, o Instituto Igarapé, assim como o Sérgio Moro. Assim como o Weintraub, né? Que o Abraham podia ser preso, porque tinha um inquérito contra ele. Aí, Bolsonaro é tão safado que arrumou pra ele um emprego no Banco Mundial, que deve pagar pouco, e depois arrumou um emprego pro irmão dele, pros dois ficarem perto um do outro, na UEA. Baita de um vagabundo esse Bolsonaro, né? É Bolsonaro do centrão. Ou seja, ele deveria ser do sistema, né? E aí Bolsonaro resolveu brigar com o Supremo, Bolsonaro resolveu dar um indulto pro Daniel Silveira. Assim, são coisas que não param de pé. Mas as pessoas querem reescrever a história. E depois vem, param de idolatrar homens. Não é pra idolatrar homem. Eu não sei, eu não acho nem que a relação de idolatria com o Bolsonaro. O que eles querem no final do dia é que as pessoas abandonem Bolsonaro. Apoiar algum candidato sofisticado, né? Muito moderado, que acelere, um grande liberal. Aí, depois do Dr. Howen rebater ele, aí fala até do Olavo de Carvalho no meio da resposta, o cara vem falar o seguinte: Olavo mesmo era um ninguém. Ninguém conhecia o Olavo. Ninguém conhecia o Olavo de Carvalho. Graças a Nando Moura, que hoje se perdeu, Olavo alcançou o público em geral. Você tá vendo como as coisas, né, rapaz? Bolsonaro surfou nessa onda de Olavo e Nando Moura. Nando Moura tem 3 milhões de seguidores. Bolsonaro se elegeu, acho que com 58 milhões de votos, não foi um negócio desse? Essa matemática não tá batendo. Tipo assim, tem uns 50 milhões de votos que estão faltando aí, né? Que parece que não vieram do Nando Moura, nem do Olavo. É só matemática básica, né? Tem 50 milhões de votos. Quem elegeu o Bolsonaro foram as tias do Zap. Foram as pessoas comuns convencendo um a um. Porque só assim se alcança os quase 60 milhões de votos. Olavo era mestre na teoria, mas na prática errou feio a pedir militância para Bolsonaro. Sim, ele tinha que pedir militância pro Lula, o Amoedo. São coisas, gente, que existem na rede social dia sim, dia também. Você vai nesse perfil, esse perfil é de direita. É um perfil de direita. Não é um perfil de esquerda. Não é um petista. Não é um infiltrado. Gente, é um perfil infiltrado. Deve ter gente do PT que faz perfis passando pela direita? Tem, óbvio que tem. Mas é a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria, pessoal. A maioria são pessoas que realmente pensam assim. E você vê, bicho, o cara quer defender o Cleitinho. Esse grande exemplo, né? Eu acho que o diálogo é importante. Agora, tem diálogos que é simplesmente assim impossível de acontecer. Eu me pergunto o que Janones tem pra somar. Qual é a pauta cara pra direita que o Janones apoia?
pergunto, de coração, porque tem na esquerda que nada vai concordar que o judiciário tá demais, tá passando do limite, que vai concordar que a liberdade de expressão tá indo pro buraco, que Bolsonaro tá sendo alvo de perseguição. Eu me pergunto o que é que o Janones defende. O que André Janones defende? Trazendo também números. Cristiane Brasil é filha do Roberto Jefferson. Apontou muito junto com o pai dela. A Atsuki colocou esse print e dá destaque pro número de curtidas e fala, rapaz, as curtidas e os comentários me surpreenderam. Vou olhar os comentários, várias pessoas enaltecendo, elogiando o Roberto Jefferson. Assim, as pessoas não conseguem entender o que o Roberto Jefferson fez e como o Roberto Jefferson prejudicou a direita, sabotou das formas e maneiras mais diversas possíveis. Aí a Cristiane escreve, Roberto Jefferson, preso pela ditadura judiciária, ele nunca fingiu ser o que não era, macho e corajoso, leal e sem filtro, um verdadeiro herói, com erros e acertos, sempre contra o PT. Ele era antipetista. 8.500 pessoas curtindo, é maravilhoso, meu grande Roberto Jefferson, herói do povo brasileiro. Gente, as pessoas simplesmente não têm memória. Não têm memória. As pessoas são movidas. Eu não sei o quê. Como se pretende derrotar o chamado sistema? Essa união do Supremo com o PT, com a Rede Globo, com a Faria Lima, com grandes empresários bilionários, os chamados campeões nacionais. Como se pretende derrotar, né, esse bloco, uma galera que acha que realmente Roberto Jefferson é uma espécie de herói? Aí, outra coisa para vocês entenderem, né? O quão caótica é a situação. 2 dias atrás, eu fiz um vídeo que eu acho que é relevante, onde eu tô trazendo mais uma vez os argumentos de por que a anistia é constitucional. E aí eu trago lá o voto dos constituintes, ou seja, o Lula foi a favor de tornar a anistia constitucional, o Lula, o Alckmin, o FHC, o Renan Calheiros, o Temer, o Nelson Jobim, o César Maia, diversos nomes, né, que hoje se colocam contra a anistia. Aí o canal Contra a Narrativa fez um recorte para ajudar a divulgar essas informações, ou seja, eu acho que é uma pauta importante, uma pauta para a direita, e aí ele já marca inclusive alguns senadores. Ó, senadores, preste atenção nisso. Aí o Maurício Santana, perfil direito, vou mostrar para vocês. Flávio Bolsonaro é aquele que melou a lava-toga junto com o pai. A gente tá falando de anistia. A gente tá recuperando um documento antigo, histórico. Notícias também da época da Globo. E o cara tá preocupado com Flávio Bolsonaro. Um cara de direita. Você consegue ver o quão doente essas pessoas estão? E esse comportamento doentio, ele cresceu exponencialmente desde o ano passado, desde as eleições para a presidência da Câmara. Eu tenho certeza, porque o Carlos Bolsonaro, né, comanda as redes do Jair e tudo mais, e o Carlos Bolsonaro tá sempre lá no Twitter, eu tenho certeza que ele percebeu isso. Em números, tipo de comentário e tudo mais. Como o clima mudou. E como muita gente, se diz ali de Bolsonaro, políticos que foram eleitos, né, por conta de Bolsonaro, o que eles fizeram ali em relação ao Pablo Marçal não foi só um apoio para o Pablo Marçal. Foi uma movimentação proposital de enfraquecimento da figura de Bolsonaro. Depois você vê a disputa pela presença da Câmara e do Senado, mais uma vez o mesmo evento aconteceu. A repetição, mais uma vez, desgaste atrás de desgaste da figura de Bolsonaro. Isso não foi aleatório. E vem crescendo, sabe? Uma raiva, assim, injustificável. E você vê, a raiva do cara, além de ser injustificada diante da situação que está falando de anistia, ele traz um assunto que nenhuma pessoa com o mínimo domínio do tema colocaria na mesa. Isso daqui é a total despolitização do brasileiro. Flávio Bolsonaro... Aí fala, então quer dizer que não foi o Flávio, o pai, que melaram a lava-toga? Gente, olha só. A lava-toga, eu até já fiz dossiê sobre isso. A lava-toga, ela começa a perder apoio na direita após um podcast, inclusive de uma pessoa que eu não suporto, que vive me difamando, que é o senhor Flávio Morgenstern. Ele convidou o jurista Evandro Pontes. E após o Evandro começar a explicar o processo legislativo, como as coisas funcionam, várias pessoas começaram a relatar nas redes sociais que, olha, cara, isso daqui não é o melhor caminho de seguir, isso aqui vai dar errado. Essa lava-toga, porque a gente não tem maioria no Senado e as CPIs, elas são proporcionais às bancadas, ou seja, os partidos que têm mais senadores podem indicar mais pessoas, vai dar errado. Ou seja, a mesma composição que você teve na CPI do circo, você teria na CPI da lava-toga. Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, toda aquela turma que vocês conheciam. Então a turma sabia que ia dar errado. Nesse podcast, inclusive, o Evandro Pontes falava que um dos alvos seria a Ludmila Lins Grilo. Onde está a Ludmila? Exilada. E a pessoa tá em outubro de 2025 falando de lava-toga.
Aí o Terça Livre comentou sobre isso na época. Nando Moura convidou o Evandro Pontes para um debate sobre a Lava Toga com Fábio Rappi. E aí passa-se o tempo, distorcem... Não, claro, melou a Lava Toga. Como se uma CPI fosse ser utilizada para investigar o Supremo, onde direito era a minoria. E que Randolph Rodrigues queria ser o presidente dessa CPI. Você entende o nível da coisa? Aí o fim vai chegar a esse perfil. Quem é o Maurício Santana? Eu fui olhar os últimos tweets e retweets dele. Quais os assuntos preocupam a mente desse grande liberal? Falei. Falando de investimento, do preço do ouro. E é um cara de direita. Eu vou te mostrar qual é a direita dele. E ele diz, ó, você pode ser de direita, esquerda, centro ou de lugar nenhum. Mas ser bolsonarista ou petista já não se justifica. Isso não é mais sobre política, é sobre caráter, civilidade e inteligência. Ou seja, você é uma pessoa sem caráter, você é uma pessoa sem civilidade, você é uma pessoa sem inteligência. Você não merece nem existir. Qual é o tipo de perfil que esse cidadão aprecia? Sérgio Moro. Tem outro RT em relação ao Moro também, também aqui. É um lavajatista. Aí olha a tua postagem. Em junho eu falei da importância de se investir em ouro como proteção contra a inflação, blá blá blá, 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 blá. Não é sorte, é compreensão do ciclo da escassez. Vamos de direita, gente. Com quem não aceita a existência de vocês. Iguais tem vários. Eu trago aqui exemplos diariamente. Me aponta aí qual é o liberal que aceita a sua existência. Qual é o liberal que não quer jogar vocês debaixo do caminhão? Vamos de direita? Bora. Com quem? Cadê o Moro, bicho? O Moro. Como alguém apoia o Moro? É uma loucura.